Deus abençoe a vida de todos nessa noite. Que madrugada, estou abençoado. Tenho certeza que você não veio passar a noite em vão aqui, porque nenhum de nós viemos. Cada um com uma palavra, cada um com uma mensagem. E Deus, ele trabalha assim, irmãos, com mensagens para a igreja. São 10 a 15 minutos para cada pregador. Então eu quero aproveitar 1 minuto do Francinei que faltou, 7 do Jaife. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite tão abençoada. Acredito não só eu como outros irmãos, extasiados desde quinta-feira no culto do meio-dia, do qual Deus fez coisas grandiosas aqui no nosso meio. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo de número 40. Oh glória. Bora aproveitar, irmão. Ninguém vai perturbar hoje não aqui. O pessoal está tudo dormindo. Isaías capítulo de número 40, versículo de número 27. Abaixa só um pouquinho, Ricardinho, aqui em cima. Está dando microfone. Vou ler aqui no telão para todo mundo acompanhar a leitura, tá bom, irmãos? Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, irmãos? Oh glória. Terminei de ler esse texto aqui dando um glória em casa sozinho. Se você não der glória, não tem problema, eu já dei lá em casa. Isaías é o profeta que profetiza para o reino do sul. Isaías é um profeta que profetiza sendo contemporâneo de alguns outros profetas, como Miqueias, que profetizou para o sul também. Enquanto Isaías profetizava para o reino do sul, havia outros profetas que profetizavam no mesmo período para o reino do norte, como Oséias e Amós. Então Isaías começa a profetizar, e o contexto no período de Isaías é que uma invasão ia acontecer no reino do norte. Israel ia ser saqueada pelo povo chamado Assírio. Todos os reis seriam sucumbidos, Jerusalém, o templo, o povo seria levado ao cativeiro, e Deus levanta Isaías com uma mensagem de juízo, dizendo para o povo se arrepender. Então, enquanto os assírios iam invadindo Israel, Deus levanta Isaías para avisar o povo do sul, para eles também se espertarem, porque em uma hora Deus ia levantar sua ira e seu poder contra o povo que estava agindo em desobediência. Quando a gente lê os 66 capítulos, irmãos, é fácil de entender na escriturística bíblica que esse livro ele é dividido em 3 partes. Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 39, Deus levanta Isaías para falar sobre juízo, e somente sobre juízo. Deus queria falar tanto sobre juízo para o povo do sul, que Deus purifica os lábios do profeta no capítulo de número 6, para ele dizer: eu não aceito as ofertas de vocês, eu não aceito os rebanhos de vocês, estou saturado e cansado das suas festas, porque vocês não me obedecem. E Deus levanta Isaías para profetizar juízo do capítulo de número 1 ao capítulo de número 39. Entretanto, quando nós começamos a ler o capítulo de número 40 ao 55, Deus levanta Isaías para falar em canções e em poemas, falando de uma esperança que o povo precisaria ter. Do capítulo de número 56 ao 66 é a esperança e salvação que o povo precisava. Pois bem, irmãos, do capítulo de número 1 ao 39, o que o profeta tem em mente é uma coisa: o caminho que levará o povo ao cativeiro. A única coisa que o profeta Isaías conseguiria ver
nas suas mensagens, nas suas profecias, é que existia um caminho que faria com que o povo de Judá, o povo de Israel, fosse em direção até o cativeiro, até o exílio. Em 722, os assírios entram em Israel, sucumbem todas as cidades, mulheres, homens, com toda a violência e força, e o caminho que os israelitas seguiam era o caminho de Israel até os assírios. Em 586, o caminho em que Judá percorreu foi de Jerusalém até a Babilônia, porque a mensagem que o profeta prega é juízo. Entretanto, quando nós começamos a ler a partir do capítulo de número 40 até o capítulo de número 66, o caminho que está na mente do profeta é totalmente contrário. Agora Isaías não está vendo um caminho de Israel ao cativeiro, mas uma mensagem que traz o povo do cativeiro para a cidade de Deus. O Jaif leu um texto de Salmos que Davi disse que o caminho do Senhor é perfeito. Enquanto em ele começa a ver que todo o povo estava indo em direção ao exílio, no capítulo de número 40, Deus levanta Isaías para pregar uma mensagem dizendo que o povo que estava no exílio vai ter que voltar para a cidade santa. Oh glória! Quando ele começa no versículo de número 1 e o versículo de número 2, a mensagem de Isaías começa com uma afirmação: consolai-o. Consolai, consolai. Consolai por quê, Rafael? Consolar quem? Ele diz: consolai o meu povo. Quando Deus levanta Isaías para começar uma mensagem de esperança, Isaías não está pregando para qualquer povo. Isaías não está dizendo para consolar o povo ou este povo. Deus levanta Isaías para dizer: Isaías, prega uma mensagem de salvação e de esperança para o meu povo. Não é qualquer povo, é o meu povo. Então o versículo de número 1 diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Você pergunta: consolai por quê, Rafael? Coloco no verso de número 5, Gabriel, porque olha o que Isaías vai dizer: porque a glória do Senhor se manifestará a toda a carne, verá pois a boca do Senhor. E disse: deixa eu te explicar uma coisa. Isaías começa a ser levantado por Deus para consolar o povo, pelo simples fato de que a glória do Senhor vai ser manifestada. Então, se tem algo que pode consolar o nosso coração nessa noite, é que a glória de Cristo se manifestará a seu povo. Aleluia! Só que alguém pode se levantar e dizer o seguinte: eu não creio, porque há tanto tempo se fala nessa volta de Cristo, até hoje ele não veio. Não tem problema. Isaías fala no versículo de número 8, coloca o versículo de número 8 por favor, porque ele vai dizer o seguinte: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do vosso Deus permanece eternamente. Se você crê que a glória do Senhor se manifestará, amém. Se você não crê, não tem problema, a palavra do Senhor permanece para sempre. Então ele diz que se a glória se manifestará, que é Cristo, que nós sejamos consolados nessa noite, porque Cristo voltará para buscar a sua igreja. Versículo de número 11, e ele continua dizendo que como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos, levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. O versículo de número 11, de forma poética e maravilhosa, trazem palavras que delineiam tudo aquilo que o Senhor fará pela sua igreja. O texto não está dizendo que quando a glória do Senhor, que é Cristo, se manifestar para buscar o seu povo, não vai pegar os cordeiros e as ovelhas e colocar no aprisco. O texto está sendo bem claro, está deixando detalhes para nós, dizendo que quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, ele não vai pegar o seu povo e colocar num local determinado. Ele vai pegar o seu povo e vai colocar entre os seus braços. Não, eu vou ler de novo. Como pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos. Irmãos, Deus não vai nos colocar no aprisco, Deus não vai nos colocar no celeiro. O texto está dizendo que Deus tem um carinho tão grande pelo seu povo, que ninguém vai sair dentre os braços dele. Aonde ele for, o povo vai. Aonde ele estiver, o rebanho estará, porque é entre os braços do Senhor. Oh glória! Então não importa o tamanho da tua dificuldade, porque o texto diz que é entre os braços que a gente ficará seguro. Aleluia! Do versículo de número 12 até o versículo de número 31, Deus levanta Isaías para falar a respeito das grandezas de Deus.
E a gente sabe que o nosso Deus é muito grande. Deus começa a levantar Isaías falando para o povo se consolar. Por quê? Porque o pastor que vai cuidar do seu povo vai voltar para buscar a sua igreja. Só que ele diz: mas consolai-vos e consolai-vos. Por quê? Porque o nosso Deus é grande. Aí ele começa dizendo algumas coisas a respeito de Cristo que eu fiquei muito maravilhado. Ele diz que ele é tão grande que a água de todo mundo cabe na concha da sua mão. O povo está no cativeiro, irmão, e Isaías está dizendo: não te preocupa, que o teu Deus é tão grande que ele pega as águas de todo o planeta Terra e faz assim. Dentre alguns textos do versículo de número 12 ao 31, eu quero destacar o 15. Ainda não coloca, Gabriel, deixa o 15 aí. O irmão, Deus é perfeito, porque cada mensagem ela vai trazendo explicações para nós. A Rússia atualmente, irmão Jaif, possui uma extensão territorial equivalente a 17 milhões de quilômetros quadrados. Quantos, irmãos? 17 milhões. A Rússia tem um tamanho aproximado, o dobro do segundo maior país que existe na face da Terra. A Rússia, em toda a sua extensão territorial, possui 17 milhões. O Canadá possui 9.984.670 quilômetros quadrados. A Rússia tem quase o dobro desse país. Para você ter uma ideia, a Rússia é o maior país do mundo. Ele é tão grande, que o continente asiático e europeu encaixam perfeitamente nesse território. Para você entender o tamanho do país que a Rússia é. Agora, quando a gente lê o versículo de número 15, Deus diz o seguinte: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde ou como um grão de pó na balança. A Rússia pode ter 17 milhões de quilômetros quadrados. Para Deus é como um pingo de chuva. Oh, glória! Isaías está dizendo: não te preocupa. A nação pode ser grande, pode ser robusta, pode ter 2 continentes dentro dela. Para Deus é como um pingo de chuva. Isaías começa a comparar as nações com Deus. Deus começa a dizer por meio do profeta Isaías que as nações podem ser comparadas como um pingo de chuva. Então Deus é a tempestade diante desse pingo. Então te consola com essa palavra, porque o teu Deus é muito grande. Rafael, e se a Rússia atualmente, que é o maior país que existe no mundo, se a Rússia, fiquei até atrapalhei aqui, irmão. Se a Rússia é o maior país que existe no mundo, aí você se pergunta: e as outras nações? Coloca o verso 17, por favor. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Não. Ele as considera menos que nada, é como um vácuo. Não importa o tamanho do país que vem afrontar o povo de Deus, para Deus é como um vácuo. Aleluia. Ele está dizendo em outras palavras: o que é o vácuo? O vácuo não tem elétron, não tem próton, não tem nêutron, não tem composição, não tem frequência, não tem energia, não tem nada. Isaías pode dizer que as nações são comparadas ao nada, mas Deus diz: não, é menos que nada, é o vácuo. Se existe a maior nação do mundo, é comparado a um pingo de chuva. E todas as outras, o que é diante de Deus? Quando você lê o versículo de número 18, Isaías começa a fazer comparações. Coloca para mim: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Aí sabe que o profeta Isaías diz no versículo de número 19? Que o artifício, ele pega uma imagem e coloca impressões dessa imagem em algum objeto, seja numa madeira, num ferro. E quando essa imagem começa a ser produzida e modelada em algum objeto, vem um ourive e coloca o ouro sobre ela, ou a prata, e cobre, e faz um monumento. Para isso pode ser grandioso, mas eu não costumo fazer muito isso não, irmão. Mas pergunta para o teu irmão aí: tá tu sabendo? Fala para ele: eu não costumo fazer, mas eu quero que tu pergunte: tá
tu sabendo? Fala para ele, tá? É com cacofonia mesmo, tá tu sabendo? Aí ele vai te responder, o que é que ele vai te responder? Não. Mas tu ainda não ouviu falar? Tu vai ouvir hoje. Que o pregador vai falar agora. Isaías diz o seguinte: se é maravilhoso o que o ourive faz com um objeto, tu nunca ouviu falar que Deus colocou fundamento sobre a terra? Aleluia. Coloca o versículo de número 21. Acaso não sabeis, porventura, não ouvis, não vos tem sido comunicado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Irmão, o homem pode fazer coisa maravilhosa. O homem pode pegar o microchip menor que foi, pode ser um espanto para o mundo, mas tu já viu o que Deus fez na face da terra? O versículo de número 21 vai dizer o seguinte, Ricardinho: que Deus pegou o céu e fez do céu como uma cortina, jogou sobre a terra. Isaías começa a profetizar dizendo que não tem alguém que se compare à grandeza de Deus. Peraí, o povo está no deserto, está no exílio, está uma desgraça doida, mas ele começa dizendo: te consola, porque o teu Deus é grande. Aleluia. Versículo de número 28. Não sabeis e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Se tem uma coisa, irmãos, que Deus não faz, é se cansar. Deus não cansa. Vou falar mais uma vez: Deus não cansa. Lembra que eu falei no início que agora, a partir do capítulo 40, o que está na mente do profeta é não o caminho de ida para o cativeiro, é o caminho de volta do cativeiro para a cidade santa. E é o que a gente vive. Nós estamos no cativeiro, que é o mundo, mas existe um caminho que foi falado aqui, que vai nos levar até Jerusalém. Então nós estamos nesta expectativa, que o caminho que a gente vai seguir não é para o exílio, mas é para a cidade santa. O versículo de número 28 diz que Deus não se cansa, porque Deus tem tanto poder e autoridade que Ele não precisa se cansar, Ele começa a distribuir. Ele distribui, que o versículo de número 29 diz que Deus não se cansa. Por que Ele não se cansa? Porque o versículo de número 29 diz que Ele dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que nessa noite existem dois tipos de pessoas nesse versículo. Existem as cansadas e existe a que não tem força nenhuma. Para aquele que está cansado, Deus te fortalece nessa noite. Para aquele que não tem vigor, Deus vai multiplicar as tuas forças hoje. Oh, eu creio nessa palavra. Deus não se cansa, é por isso que Ele te fortalece. Deus não se cansa, é por isso que Ele te ajuda. Deus não se cansa, é por isso que Ele multiplica as tuas forças. Independente da tua condição, Deus te dá força nessa noite. Aleluia. Deus não multiplica a força do sem vigor, porque o sem vigor é melhor do que aquele que está cansado, não. É porque o que está sem vigor precisa de mais força do que quem está cansado. Porque, irmã Clésia, quem está cansado ainda consegue fazer alguma coisa. Agora quem está sem vigor não faz nada. Mas Isaías olha para um povo e diz assim: Deus dá força ao cansado e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Versículo de número 30. Aí ele vai dizer o seguinte: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Olha o que Isaías está dizendo, irmãos: que o jovem, a jovialidade da vida, é um ponto ápice de todo homem e de toda mulher. Porque é na juventude que se chega ao auge de toda força, de todo vigor, de todo poder, de todo entusiasmo. É na juventude que o auge e o vigor da masculinidade ou da feminilidade é alcançado. Só que Isaías está dizendo que até o jovem se cansa,
que de repente aquele que está no auge do seu poder e da sua força vai se cansar. Mas o versículo seguinte traz uma promessa para nós nessa noite, dizendo que os jovens podem até se cansar, mas os que esperam no Senhor, não, irmãos, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, se você chegou nessa noite e precisa de um renovo, como foi orado aqui, recebe agora. Porque eu terminei essa mensagem dando glória a Deus. Deus nos renovará hoje. Se você estiver fraco, seja fortalecido. Se você estiver morto, seja avivado nessa noite. Se você estiver caído, que Deus te levante. Meu irmão amado, se você estiver doente, que Deus te cure agora. O jovem pode até cansar. O homem, o ímpio, aquele que tem força, pode até cansar, irmão. Mas os que esperam no Senhor, o que é esperar no Senhor? É estar junto, é estar perto, é estar envolvido com Deus, é estar envolvido com Deus. Aí ele diz: sobem com as asas como águia. Mas tu sabia que até as águias, em algum momento da sua vida, precisa trocar de pena para poder voar mais alto? É Deus dizendo: não te preocupa, tem um momento na nossa vida, na nossa caminhada cristã, que a gente enfraquece, mas Deus está dizendo: eu te dou força. Vai ter um momento que tu vai precisar trocar de pena por voo ser mais alto, e Deus está dizendo: eu renovo as tuas forças. Aí ele diz: correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Lembra que existe um caminho de volta para a cidade santa. O exílio acabou e o povo precisa voltar. Então eu fico imaginando que quando o povo está saindo da Babilônia e indo para Jerusalém, que o caminho está aberto porque Nabucodonosor caiu, porque Deus é grande, e o povo ouve a notícia de que eles precisam voltar. Meu irmão, quem tem saudade da sua terra não perde tempo. Eu acho que alguns começaram a correr em direção à cidade santa. E Deus está dizendo uma coisa: aqueles que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Tem alguns nessa noite que estão correndo já. Tem outros que ainda estão caminhando. Parece que o caminho é tão longo que eles se sentem como andarilhos. Andam e parece que nunca chega. Deus está dizendo: se tu está correndo, continua aqui. Se tu cansar, eu te dou força. Mas se tu estiver caminhando, não te preocupa, eu te dou força do mesmo jeito. Então tem alguns que estão caminhando e Deus está fortalecendo. Tem outros que estão correndo e Deus vai dando força. Alguém pode pensar assim: Rafael, mas se eu estiver correndo e cansado, Deus está dizendo: não te preocupa, eu te fortaleço, eu te fortaleço, eu te fortaleço, eu te fortaleço. Se eu fosse você, não parava de correr, porque a força da igreja é o Senhor. Seja renovado nessa noite, recebe essa palavra de vitória. Eu sei que é difícil a caminhada, mas deixa eu te dar essa palavra: se tu está correndo, não para, Deus te fortalece. Se tu está caminhando, não para, Deus te fortalece. Tu não vai parar, a força da igreja é o Senhor. Tu voará como águia, renovarão as tuas forças. Continua na caminhada, continua na peleja, continua na oração, continua na leitura, continua na obediência. O Senhor te renova hoje, o
está livre. Estamos não caminhando em direção ao exílio, estamos caminhando em direção à cidade santa. Não importa se quem correr vai chegar primeiro, o Senhor vai esperar todo mundo chegar. Que Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus.